chegando, gente, para o nosso webinar de hoje. Um prazer ter vocês aqui conosco. Dando uns segundinhos aí para todo mundo conectar. Muita gente chegando conosco. O chat já está aberto. Fiquem à vontade para mandar aí os comentários de vocês. Temos já os nossos painelistas aqui, né? Nosso timaço de hoje, começando a semana com muito conhecimento, do jeito que a gente gosta. Então, vamos dar aqui só mais 2 segundinhos e aí a gente já começa. Olá, já está chegando mensagem no chat. Aí eu sei que vocês estão entrando. Boa tarde, boa tarde. Ó, já estão falando, grande time, bem-vindos a todos e todas. É isso aí, gente. Eu gosto de ver aqui as mensagens de vocês para a gente iniciar a nossa discussão, nossa troca de conhecimento. Olha lá, quem for a primeira vez que estiver participando de um webinar do Ibracon, deixa aí também o comentário e no decorrer do nosso programa a gente vai conversando e trocando informações aqui. Mas vamos lá, que o tempo é curto e a gente tem bastante coisa para falar hoje. Então, vamos. Deixa eu começar aqui com o meu roteiro para não errar nada, né? Então, nosso webinar, revisão pelos pares e normas ISQM, compromisso com a qualidade. Então, é com essa temática que a gente inicia a nossa semana. E quem está aqui com a gente hoje, vocês já estão vendo aí, né, as carinhas, mas Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-presidente técnica do CFC, a Renata Pepe, que é membro do nosso grupo de trabalho de firmas de auditoria de pequeno e médio portes do Ibracon, Rogério Roquembar, coordenador do CRE e presidente da 6ª Seção Regional do Ibracon, e o Renato Postal, que é membro do CRE também e diretor de comunicação do Ibracon. Gente, tem uma série de comentários aqui para fazer para vocês, mas inicialmente essa é uma atividade que está totalmente alinhada com uma das bandeiras do Ibracon, né? Que fala que a auditoria independente é uma atividade baseada no desenvolvimento continuado, né? Então, essa aqui é parte da nossa missão, compartilhar conhecimento e ouvir vocês. Então, perguntas e respostas, debates, usem o chat, façam perguntas, mandem as perguntas de vocês. Tem um momento específico da nossa programação que a gente, né, traz essas perguntas. Vamos desafiar nossos painelistas aqui para a gente já começar a semana trocando conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos passar para o Postal. Postal já, né, uma introdução aí para começarmos o nosso debate e já darmos esse tempinho para os nossos painelistas se prepararem para a fala de cada um. Bem-vindo, Postal, a todos os demais e ao nosso público sempre com a gente. Fernanda, obrigado pela introdução. Boa tarde a todos e todos. Eu fico feliz, né, em ver essa audiência toda, a quantidade de pessoas que se inscreveu, no entender que realmente o programa de gestão de qualidade de firmas de auditoria é algo importante, é relevante, que vai além das nossas firmas, né? Nós estamos fazendo um trabalho dessa natureza aí que tem como propósito justamente a sociedade, né? Garantir que nós temos um processo de qualidade na execução dos trabalhos de auditoria é fundamental. Nós vamos falar bastante hoje também sobre essa questão de que o processo de gestão de qualidade ele é além de um cumprimento de norma. Nós temos a clara visão, como membros do CRE, que esse processo, ele de fato, uma vez que seja bem conduzido, de forma a organizar adequada, de fato vai trazer para as firmas de auditoria uma segurança que um determinado processo, um procedimento dentro do ciclo que vai desde a contratação do serviço de auditoria até a entrega do relatório do auditor e da carta de controles internos, que é praticamente a última etapa do trabalho de auditoria, ter algo que tenha dentro de um programa, de um controle que permita garantir que todos os nossos clientes de firma de auditoria seguem por esse processo, é uma garantia extra de que realmente nós temos uma certeza de que nós vamos diminuir o nosso risco profissional
fazendo auditorias de melhor qualidade. E falando de risco profissional de melhor qualidade, ninguém melhor do que a própria Ana Tessa, vice-presidente técnica do CFC, uma pessoa que conhece bastante este programa, é uma pessoa que suporta bastante o CREA nesse trabalho todo. Ana Tessa, obrigado pela tua presença aí. Também queria agradecer a presença da Renata Pepe. A Renata, ela é membro, como a Fernanda comentou, do grupo de trabalho de firmas de auditoria de pequeno e médio porte. Por que a Renata está aqui? Primeiro que é a pessoa que eu tenho um grande querer, e é uma pessoa que vai trazer a sua experiência e a experiência que ela vivenciou de como fazer essa jornada, né? Ela tem uma contribuição muito legal, acho que a ideia aqui é trocar experiências, e a Renata fez um trabalho excepcional na sua firma de auditoria, a PEP Associados. Eu acho que vai ser muito legal ouvir o desafio e como que ela conduziu essa jornada. E o Rogério e eu, né? O Rogério como coordenador do CREA, ele faz a coordenação do grupo de trabalho que faz essa supervisão do processo de gestão de qualidade das firmas de auditoria, e eu, aqui eu tenho o duplo chapéu, né, como Ibracon, né, lembrando que esse programa é um programa conjunto do CFC com o Ibracon para atender um objetivo, que é justamente garantir que exista a qualidade no processo de gestão de firmas, dos controles das firmas de auditoria. E hoje estou aqui muito mais como Ibracon do que membro do CREA, mas, como o Rogério falou, as perguntas difíceis são feitas ao Rogério e as fáceis são feitas para mim. Então, peço licença, então, e peço a Ana Tessa, então, que fale, inicie a sua fala. Obrigado a todos e um bom evento. Obrigada, Postal. Uma boa tarde a todos os colegas que... Olha, estamos aí com 254 pessoas conectadas nesse momento, numa segunda-feira, mês de maio, né? Eu ia Mês de comentar maio. exatamente isso. E o pessoal colocou aqui, olha, a primeira vez que eu estou participando de evento de Ibracon e outros acompanho todas as transmissões. Então, temos uma responsabilidade aí, Ana Tércia. Perfeito. Então, primeiramente, agradecer a todo esse público, né, que se juntou a nós nessa iniciativa do Ibracon, de forma conjunta também com o Conselho Federal de Contabilidade, para falarmos dessa temática tão importante que é o programa de revisão externa e a gestão da qualidade das firmas de auditoria. Então, quero cumprimentar aí os meus parceiros de painel, a Renata Pepe, o Rogério Rockenbach e o Postal por estarmos aí integrando esse time, então, que vai debater essa temática. Primeiramente, né, dizer que em nome do Conselho Federal de Contabilidade, da atual diretoria e da presidência do Conselho, presidente Aécio Prado Dantas Júnior, nós temos mais do que um orgulho, um compromisso e uma responsabilidade com esse programa. Esse programa, ele tem o potencial de realmente elevar o nível, subir a régua de tudo que se faz em termos de auditoria no Brasil. Mas mais do que isso, principalmente o compromisso de estarmos entregando, enquanto reguladores, um ambiente de confiança, um ambiente de maior credibilidade para todas as pessoas que são usuárias dos serviços de auditoria, não, eu diria assim, no país, porque, né, a nossa jurisdição é Brasil, mas eu também queria mencionar que eu estou chegando, literalmente cheguei hoje pela manhã do Peru, onde nós estivemos em Lima na semana passada num evento do banco financiado pelo Banco Mundial chamado de Crescer. E esse evento é um evento cujo objetivo é fomentar e promover, né, melhores práticas contábeis, principalmente voltadas à questão de sustentabilidade no âmbito da América Latina. E quem tem participado de eventos aí no âmbito internacional, principalmente no âmbito da América Latina, sabe o quanto o Brasil é uma referência de melhores práticas, desde a adoção das normas internacionais, dos padrões internacionais, em todos os aspectos. O Brasil é muito olhado. Tudo que nós fazemos aqui, embora ainda estejamos buscando atingir padrões mais elevados em comparação num contexto global mais amplo, né? Mas em termos de América Latina, nós somos sim referência.
por sermos uma economia forte, por sermos um país com uma profissão contábil muito bem estruturada. E desde a criação do CREA, esse programa ele sempre muito desafiador, né, porque o Conselho Federal de Contabilidade, de forma mais especificamente dentro da vice-presidência técnica, isoladamente não conseguiria desempenhar da forma adequada. Então, foi buscar a parceria do IBRACON com esses expoentes que estão aqui hoje conosco, Rogério Rockenbach coordenando o programa, Renata Pepe, né, fazendo também aí um trabalho de uma representação também de âmbito internacional, o Postal, e toda a equipe que integra esse comitê gestor do CREA, tem aí uma responsabilidade de conduzir os rumos desse programa junto ao Conselho Federal de Contabilidade. E, da minha parte, estando aí já no meu 4º ano como vice-presidente técnica, a gente vem procurando constantemente interagir com os membros do CREA para entender as questões que impactam, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos, quais são os gargalos, onde nós precisamos realmente conduzir mais esforços, desde a melhoria do sistema, que é estamos sempre perseguindo, porque tecnologicamente nós nunca temos a melhor versão, né? No momento que se melhora alguma coisa no sistema, já precisamos imediatamente partir para um nível ainda mais elevado de agilidade, que torne esse programa um programa mais ágil e mais fácil de ser alimentado, tanto por revisores, principalmente pelos revisores, né? Mas que também o acesso dos revisados seja facilitado. Então, eu queria dizer que dentro dessa interação constante com o comitê gestor, nós também promovemos aí mudanças, inclusive dentro da vice-presidência técnica, o CREA virou uma gerência, que já era uma demanda, né, reprimida, então o CREA virou uma gerência, temos hoje mais pessoas atuando nos bastidores, né, para que os revisores possam, com isso, desempenhar um trabalho ainda que esteja mais alinhado ao objetivo do que nós estamos fazendo aqui hoje, que é trazer o nosso programa para um nível cada vez mais convergente com o padrão internacional, principalmente da ISQM 1, que é, nesse momento, a etapa 1, onde nós estamos desenvolvendo aí, então, todo o dinamismo necessário. Então, dentro dessa minha fala inicial, Postal, Rockenbach, Renata e todos os colegas aqui conosco, eu acho que é importante nós entendermos que a atuação dentro do programa de revisão, o esforço todo que se faz dentro desse programa, ele deve repercutir, ele deve representar no contexto de quem demanda por serviços contábeis, e principalmente dos usuários finais dessa informação, que são impactados direto ou indiretamente, tem que perceber, tem que ser perceptível o quanto a auditoria consegue cumprir com os seus objetivos, consegue entregar um produto de qualidade para as pessoas que vão se utilizar daquela informação. Então, lá no fim do processo, tem que sair um auditor melhor, tem que sair auditorias de melhor qualidade, de credibilidade, tem que melhorar a confiança do mercado, né? E isso são indicadores difíceis de serem medidos, até porque muitos deles são qualitativos, eles não são quantificáveis, né? O que nós temos quantificável é justamente aqueles dados que o programa nos entrega, né, de relatórios inadequados, relatórios com limitação de escopo, relatórios não aprovados, e dentro desse contexto, nós estamos realmente preocupados com o quanto nós precisamos ainda fortalecer o treinamento, a capacitação, né, e esse evento também hoje é um chamado a esse esforço adicional. A gente sabe que a auditoria é sempre o primeiro impacto de tudo que se estrutura na profissão contábil quando se trata de melhorias de qualidade começa pela auditoria. Foi assim com a educação continuada, com os exames,
com os cadastros, né? Então, hoje, tudo que nós temos dentro da estrutura do Conselho Federal de Contabilidade, no que se refere a controles, cadastros, exames, educação continuada, tudo começou pela auditoria, né? E isso também é uma responsabilidade, ao mesmo tempo, é um farol, eu vejo que a auditoria como um farol que vai iluminando e que vai sendo essa linha, né, de cumprimento de uma regulação mais elevada, que muitas vezes e quase sempre é onerosa, envolve tempo, né, dedicação, ou seja, o custo da auditoria acaba também ficando mais elevado, mas ao mesmo tempo, né, se nós enxergarmos isso dentro de uma linha em que no final dessa jornada nós estamos conseguindo fazer com que o ambiente contábil e o ambiente de auditoria se torne mais valorizado e melhore a confiança do mercado, eu penso que todo esse esforço terá sido recompensado, né? Que nós possamos chegar no final desse processo com profissionais mais conscientes do seu papel na profissão, da importância do desenvolvimento e do aprimoramento ético, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui, tem um board internacional do IESMA que está produzindo e atualizando normas internacionais de ética profissional. Ao mesmo tempo, tem um board lá do IAASB que está produzindo e atualizando normas para os auditores. Então, a manutenção desse alinhamento no máximo possível, porque nem sempre a gente consegue o alinhamento 100%, e sempre que isso não acontece, precisamos explicar, né? Relate ou explique. Precisamos explicar, precisamos justificar o porquê que não estamos adotando um determinado requisito, uma determinada seção de uma determinada norma. E isso sempre é feito de forma conjunta, CFC, pela Câmara Técnica, com o IBRACON, com os técnicos do IBRACON, e principalmente queremos cada vez estar mais próximos de cada profissional que lá na ponta executa e sofre todas os riscos e as dificuldades de se submeter a todos esses processos, mas que são necessários. Muitas vezes o início é doloroso, mas no final do processo nós podemos enxergar um mercado, né, que é referência para muitos outros países, para muitas outras economias e principalmente que garanta uma confiança e uma credibilidade para o mercado de capitais, né, para a economia do nosso país. Então, inicialmente, eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, Ana Tessa. Excelente contexto para nós. Eu acho que não tenha dúvidas que o apoio que o CFC dá em todo esse processo ele é relevante, porque o CREA como supervisão de um processo, ter o CFC ali com recursos, tecnologia e pensando sempre em como e valorizando, né? Como você bem comentou, hoje nós temos agora o assunto tratado como uma diretoria, né? Como uma gerência. Isso é muito importante. Isso traz uma evidência de que realmente o CFC trata com muita atenção e muita preocupação, né? O programa de revisão de pares, que é uma coisa tão importante como você bem destacou. E eu queria aproveitar já, fazer a transição, passar a palavra para o Rogério para falar um pouco sobre a questão da revisão dos pares, da sua importância e qual que é o nosso compromisso, né, como CRE, no processo de gestão de qualidade acima da auditoria. Rogério, boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Postal, boa tarde, Renata e Ana, boa tarde a todos os participantes. Vamos lá, tentando ser bem objetivo, né? Gente, primeiro, uma rápida contextualização, né? Vamos lá. Revisão dos pares foi criada nem pelo IBRACON, nem pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ela foi criada por uma instrução da CVM para atuar no mercado que originalmente era de regulação da própria CVM. Então, assim, o que o Conselho Federal tem, juntamente com o IBRACON, é a administração e a gestão e a operacionalização do sistema de revisão dos pares. Mas ele é um cumprimento
para aqueles auditores que optaram por serem registrados na CVM. Né? Dito isso, e aí já trazendo um pouquinho para essa questão da gestão, porque é um enorme desafio para nós, gente. Vamos pensar assim, ó, eu só quero dar 2 dados importantes, né, assim, para iniciar essa abordagem. Os relatórios inadequados aumentaram de 24 para 2023 em 23%. E os relatórios não aprovados aumentaram 11% de 2024 para 2023. Certo? Por quê? Vamos lá. Em 2021, se aprova a NBC-PA 01. Na final de 21, vamos guardar datas, tá? Final de 21 se aprovou a NBC-PA 01, certo? Certo. Que dava 1 ano até final de 22, a internacional dava até 15 de dezembro de 22, o Brasil adotou até o final de 2022, né? Para que, pegando lá o que está escrito na norma, certo? Para que cada firma fizesse o desenvolvimento, implementação e operação do sistema de gestão de qualidade. Ou seja, até de dezembro 21 até dezembro 22, as firmas tinham que desenhar, implantar e operacionalizar. Quem pegou a revisão em 2022 tinha que ter feito o desenho, a operacionalização, a divulgação e a implantação. Certo? Se consensou à época que, para pegar um ano cheio de trabalho, a aplicação efetiva se daria só a partir de janeiro de 23. Certo? E aí nós tivemos um primeiro baque do ponto de vista da estrutura do programa, que se viu nas revisões do ano base 2022, que foram executadas pelos revisores em 23, se viu que uma quantidade expressiva de integrantes de firmas e auditores de pessoas físicas, integrantes do cadastro da CVM que se submete à revisão dos pares, né? Se viu que uma quantidade expressiva não fez isso. E esse foi a mola propulsora para alguns estarem no 2022 no programa, no 2023 no programa e no 2024 no programa. Por quê? Porque ao não fazer o desenho, a implantação e a operacionalização em 22, ficou muito apertado para poder fazer e aplicar no próprio ano de 23. Como teve uma revisão inadequada, não aprovada, acabou os ambos indo para o ano seguinte, onde não dava tempo praticamente de hábito de se resolver isso. E, muito provavelmente, acabou não conseguindo vencer essa etapa da avaliação, da revisão dos pares referente ao sistema de gestão de qualidade das firmas e veio de novo para o 24. Então, o que a gente precisa primeiro conceituar é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o que a gente gostaria, enquanto empresário, enquanto executivo de auditoria, e o mundo regulado. O mundo regulado, o programa de revisão, o sistema de gestão de qualidade, nada disso é invenção brasileira. Nada disso é invenção isoladamente brasileira. Isso está dentro de um arcabouço que a Anatessa citou aí, uma série de entidades que têm por missão atuar, pensar e desenvolver tudo isso ao longo do tempo todo. Então, assim, não tem invenção nossa aqui, não tem, certo? O que a gente tem, podemos sempre discutir no âmbito do CRE, é a questão do tamanho do relatório, do questionário, se ele é aplicável ou não, se dá para salvar ou não, porque efetivamente temos sim um problema desse sistema, da revisão dos pares, mas que está sendo sanado agora, em breve vai entrar um novo sistema, certo? Dá trabalho, mas ele é robusto. Toda vez que a gente pega o questionário do CRE e mostra para pessoas de outros países, de outros organismos, eles olham e dizem assim: isso aqui é um sistema de avaliação de qualidade robusto, porque ele abrange todas as normas. Certo? Dito isso, nós voltamos para a nossa questão da gestão de qualidade, onde nós temos aqueles elementos onde o que mais está pegando? Vamos lá, né? Para tentar ser objetivo, depois a Renata falar, o Postal falar e a gente debater, porque esse é o objetivo, né? Se chegou a uma conclusão que boa parte dos auditores não investiu o tempo necessário e o esforço requerido para fazer.
Porque nós não vamos tapar sol com peneira aqui nessa discussão, né? Não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa rápida de fazer. Migrar do modelo anterior, que era as revisões de controle de qualidade, né, para um modelo de gestão, exigiu de quem fez esforços, né, tempo, né? Porque, gente, vamos combinar, talvez a exigência do sistema de gestão de qualidade seja a primeira, né, seja a primeira que entrou nas normas de auditoria, que não é uma questão eminentemente técnica. Nós estamos falando de um sistema de gestão, que é de qualidade, que casualmente é aplicado na prática da auditoria. Mas um sistema de gestão, ele não envolve só o conhecimento técnico sobre a auditoria. Certo? E aí talvez tenha sido uma das maiores dificuldades de quem foi desenvolver o sistema. Tem aspectos de risco, que é onde pegou muito forte. Né? Hoje se tem uma visão dentro lá dos entre os integrantes do CRE, de que a questão do risco das firmas, do risco do trabalho, de como é que a firma gere isso, é um dos principais pontos a serem aprimorados, de necessidade de aprimoramento dentro das estruturas das firmas. Certo? Lembra lá que tem aqueles 8 componentes na NBC PA 01, né? Um fala de aceitação, o outro fala, né? Enfim, mas risco foi um elemento sensível, muito sensível. Certo? Porque se viu que uma parte dos auditores estava envolvido numa prática de auditoria que era o que é conhecido por uma espécie de auditoria por áreas. Tá? Os modelos de trabalho levavam em conta o seguinte: passar de alguma forma pelas áreas. Tanto uma área macro de controle, quanto as áreas lá conhecidas ao contábil, né? Passar pelos grupos de ativo, passar pelos grupos de passivo, passar pelo resultado do exercício, né? Custo, receita e despesa, de alguma forma, evidenciando o trabalho de alguma forma, mas como se fosse necessário até passar por tudo. Quando a auditoria devia também ter lá, tanto no seu trabalho quanto na sua gestão de qualidade, o aspecto trabalhado do ponto de vista do risco. Identificação, né? Mitigação, como é que faz, como é que corrige e assim por diante. Então, sim, é um momento desafiador, As firmas precisam fazer esforço. Eu gosto muito de uma frase que o Postal diz, né? Vou tirar a frase dele, mas eu dei o crédito, né? Certo? Que é assim, ó, que as firmas pequenas e médias, elas não deveriam atravessar essa jornada de uma maneira solitária. Né? Que elas talvez pudessem unir esforços, pelo menos do ponto de vista do atendimento, do entendimento, né? Do treinamento em relação a isso. Porque quanto menor é a firma, mais difícil é atender isto, porque isto requer não só conhecimento, como requer tempo, certo? E requer a questão de que estamos falando de um sistema que ele não é um sistema de auditoria, ele é um sistema de gestão de qualidade aplicado à auditoria. Tanto que quem, de repente, optou por ir buscar uma ajuda de quem entendesse de sistemas de gestão e etc., né, teve, sob certo aspecto, um trabalho simplificado. Porque alguém veio com metodologia de como é que se desenvolve um sistema de gestão, né, quais são os requisitos, pegou a norma, incorporou aquilo lá, e aí a parte técnica, os sócios das firmas, os gerentes das firmas médias, né, ou maiores, puderam contribuir assim por diante. Então, como é que a gente sai disso? Esse é o desafio. Né? Porque nós entramos sem início e os números que estão mostrando aí são números que, isoladamente, quando são olhados, eles podem causar uma ideia de piora, ou etc., mas é justamente o contrário. Estamos passando por uma transição de modelo. Sempre, gente, que a gente passou por transições de modelos, né, a gente tem um período de aprendizado e adaptação. Foi assim com o relatório novo da auditoria, foi assim quando se pegou lá as práticas novas e antigas, quando se mudou a norma, enfim, e assim a gente vai. Então, o desafio e aí já fazendo a primeira citação, que o IBRACON estará desenvolvendo um curso voltado à questão do ISQM 1 e 2, né, que vai ser agora, começa em maio, dia 27 e 29 de maio, dia 13 e 5 de junho, inscrições abertas, não percam,
Lá vai ter detalhamento, lá vai ter a carga horária, ela é suficiente para uma abordagem mais profunda, né, do que é necessário fazer e assim por diante. Tá? Então, anotem na agenda, já em seguida, aqui, ao final do nosso evento, aqui, já entra no site do Embracon, já faz a sua inscrição e vamos lá, gente, porque nós vamos sim juntos enfrentar esse desafio. Certo? Tanto o Conselho Federal de Contabilidade quanto o Embracon, eles sempre estão fomentando a troca do conhecimento, a atualização profissional, como uma ferramenta para atendermos os desafios. Desafios esses, gente, que quem nos impõe são reguladores de forma direta. Mas vamos lá, o nosso trabalho tem interesse social. Nós temos que ter sempre a visão que fazer auditoria é emitir um relatório para que todo aquele conjunto de usuários do relatório, né, possam se valer de decisões baseadas no que a gente está dizendo. Tá? Então, isso é importante. Isso nos valoriza profissionalmente. Certo? Talvez a gente tenha, alguns tenham, vários tenham a discussão, diga, como é que eu passo isso para o honorário, mas a gente não pode contaminar a discussão. Porque quando a sociedade civil organizada, quando os órgãos de regulação, quando os órgãos de fiscalização, quando as empresas, os participantes, os investidores, eles usam o nosso trabalho, né, eles depositam sim uma confiança na qualidade do nosso trabalho. E para termos a qualidade do nosso trabalho, a gente precisa sim enfrentar esse desafio de migrar para o novo modelo. Até porque, já posso dizer aqui, depois o Postal dá um pouco mais de detalhe, assim, o ciclo de revisão dos pares, esse que é de 4 anos, ele vai acabar em 26. Certo? Em 26, nós vamos entrar com um novo modelo da revisão pelos pares, que já vai ser baseado em risco. Então, é uma oportunidade ótima, porém necessária, de que a gente aproveite desde 2021 essa alteração de sistema de qualidade para sistema de gestão, dentro de um modelo baseado em risco, que leva muito risco em consideração, e que vai acabar lá, a partir do próximo ciclo, em revisões sendo feitas com base em risco, né, a gente vai conseguir assim, transitar por este período, que é sim um pouco turbulento, é sim trabalhoso, mas que ao final nós temos como meta e objetivo entregar uma auditoria melhor, mais qualificada e mais estruturada, porque esse é o nosso papel, certo? É o nosso papel no Brasil e é o nosso papel no mundo, e é um papel que a sociedade civil, de uma maneira ampla, no Brasil e no mundo, esperam que o auditor cumpra bem. Está posto o desafio. Postal, contigo. Rogério, obrigado. Queria só trazer algumas reflexões do que você acabou de falar. E uma delas é muito interessante, que é esse trabalho que tem que ser desenvolvido pelas firmas de auditoria para realmente atingir o cumprimento do ISQM 1 e 2. E a Renata vai falar um pouco de uma experiência prática que é muito importante. Mas o que a gente tem que pensar e encarar esse processo como se ele fosse um controle interno. Nós somos bons em auditar controles internos dos nossos clientes, né? Quando nós estamos fazendo um teste de receita, quando está fazendo um teste de estoques, imobilizado e outros mais, o que nós fazemos, né? Nós queremos, primeiramente, saber, me explica como que está desenhado o seu controle interno, o seu processo, do começo ao fim. E aí a gente fala assim, eu quero saber quais são os riscos, quais são os controles-chave que eu vou fazer trabalhos e me assegurar que naquele controle eu vou ter uma evidência de auditoria suficiente para concluir que os procedimentos de todas as transações que passam por aquele controle estão sendo capturados. E fazendo isso, e nós somos bons nisso, nós fazemos isso no nosso trabalho de auditoria. E o que nós estamos agora sendo requeridos a fazer é desenhar nas nossas firmas controles internos proporcionais às complexidades que cada uma das firmas de auditoria tem na execução dos trabalhos. E essas complexidades estão distribuídas em 8 elementos, e cada um dos elementos tem ali aquilo que é crítico. Não significa que eu preciso preencher aquilo no nível de profundidade tal que seja aplicável a uma firma de auditoria de um porte diferente do meu. Eu tenho que levar em consideração aquilo que é pertinente à minha prática atual, mas eu preciso deixar evidenciado
que eu tenho um controle interno para aceitação de clientes, onde todos os clientes, quando eu faço aceitação, passa por um processo de consulta, a saber se eu posso confiar na administração, nos acionistas, e aí então eu faço uma série de pesquisas. Eu só preciso ter uma evidência de que este controle acontece de forma consistente para toda a carteira de clientes. E que em algum momento, no ciclo de auditoria do ano, você faça alguns testes e verifique que aquele procedimento, numa base de testes, eu tenho aqui um exemplo, 50 ou 30 clientes. Eu vou selecionar quanto? Vou selecionar 3 a 5 clientes, e aí eu vou verificar que esse controle está acontecendo. Então, este é o nosso propósito nessa conversa aqui, e aí o Rogério trouxe de forma bem clara e reforço aqui a ideia da importância de vocês participarem do nosso evento, que vai ser nos dias 27 e 29 de maio. Ao final, a gente vai deixar bem anotado isso e um link para vocês fazerem inscrições, e depois 3 e 5 de junho, das 18h30 às 20 horas. E aí eu quero já passar a palavra para a Renata, que vai nos dar aqui, vai nos brindar com a sua experiência de alguém que investiu tempo e tem muito para contar para nós como que ela conduziu essa jornada. Renata, está contigo agora. Obrigado. Obrigada, Postal. Bom, boa tarde, primeiramente, na Tércia, Postal, Alquimbar e os colegas que estão aqui com a gente hoje, né? Vocês me deixaram para o final porque sabem que eu falo muito, né? Agora tem que correr, ó. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro eu acho interessante falar. A Ana Terça mencionou uma coisa que eu acho muito importante, que é o compromisso que o Brasil tem, né, com a qualidade do serviço que está sendo entregue pelas firmas de auditoria. E eu sou uma auditora de uma firma de pequeno porte, convidada por vocês, muito lisonjeada, inclusive, em compartilhar um pouquinho a minha experiência. Então, acho que isso vem brindar um pouquinho e mostrar o quanto que as firmas de pequeno e médio porte, elas estão totalmente capazes de entregar um serviço de altíssima qualidade. E como nós somos capazes de estarmos em linha com tantas normas, independente, né, de comparações, porque eu acho que coisa que acontece muito com firma de pequeno porte, médio porte, é a gente se comparar. A gente se compara muito com outros menores, assim, ah, nossa, ou então às vezes com outro maior, nossa, olha, mas eu não tenho essa estrutura, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa capacidade financeira para investir em tecnologia. Então, isso vai, às vezes, até desanimando um pouquinho as firmas pequenas. Porém, a gente não precisa, às vezes, ter tantos recursos financeiros para conseguir adaptar para várias normas. E aí eu acho que aí mora a chave da questão, né? Entender, reservar um tempo. Se a gente reserva um tempo, foi o que eu fiz, né, na minha firma. Se você reserva um tempo para entender o que a norma está pedindo, aí você vai descobrir que muitas vezes você não precisa fazer um grande investimento numa tecnologia de ponta para cumprir aquilo, porque as normas internacionais, todas elas são revisadas e são pensadas num nível de escalabilidade, para que os pequenos profissionais eles tenham a capacidade de colocar aquilo em prática também. E a norma ISQM, ela não fica fora disso, ela tem até um tópico que chama escalabilidade, se olhar, acho que está no item 10, se eu não me engano, da norma, ela fala da questão da escalabilidade. E a escalabilidade vem muito em linha, Postal, com o que você mencionou, que é você olhar para dentro da estrutura. Então, o que eu fiz? O que eu fiz sendo uma firma pequena? Bom, eu estudei a norma, ponto, é verdade. Eu parei, eu li ela de ponta a ponta. A norma tem 60 páginas, mas ela é muito rápida de ler. Por quê? Eu brinco. Todo mundo, quando fala de norma de auditoria, fala, ah, nossa, norma é muito complexa, é muito complexa. E falando dessa, não era diferente. Ah, essa norma é muito complexa. E a gente, quando chega no mercado de auditoria, escutando o tempo todo isso, acho que já dá um desânimo até de ler a norma. Você já vai assim, ai meu Deus, lá vou eu, ela é muito complexa. E aí eu acho que às vezes ela nem é tão complexa. A gente já vem muito desanimado. Eu brinquei com vocês, estava brincando com vocês, né, nas nossas reuniões pré-webinar, de que o pessoal veste, né, a norma como um bicho de 7 cabeças, o nosso papel aqui é cortar pelo menos 6 cabeças, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, muitas vezes a complexidade mora muito mais no tempo que você tem que reservar para fazer a coisa em si do que na interpretação da norma. Então,
eu peguei e dei uma boa estudada nessa norma, embora tenha essas 60, acho que são cerca de 60 páginas. Parte dessas páginas são aqueles famosos apêndices, né, os azinhos da vida. Esses azinhos me ajudaram muito, porque esses azinhos, eles trazem exemplos de é, é, situações que você quer alcançar dentro de um dos 8 componentes de risco, né? Para quem já parou, obviamente, deu uma estudada nessa norma, como o Postal mencionou, ela é baseada em 8 componentes, né? A gente vai focar para fazer essa gestão de risco. Então, o que que eu fiz? Fui estudando esses componentes e estudando esses apêndices. Eu até peguei, eu fiz uma colinha aqui para mim, ó. Eu vou pegar o exemplo de governança e liderança, tá? Que é um dos componentes. No item A55 dessa norma, que é um dos apêndices, que é o apêndice de governança e liderança, ele traz um exemplo. Então, ele fala assim: o meu objetivo de qualidade é ter uma cultura de requisito de ética profissional, né, de um comportamento profissional. E nesse apêndice, ele pega e traz alguns exemplos de atitudes, por exemplo, tempestividade, cortesia, respeito. Então, se você pega o gancho dos próprios azinhos, você consegue desenhar. Bom, um dos meus objetivos de qualidade, como em governança, por exemplo, é realmente uma postura ética na minha firma. Ponto. Isso já me ajudou, já me deu uma luz. Ah, legal, uma postura ética. E quais são os requisitos, né, para isso? É respeito, é profissionalismo. Então, a norma dá até dicas, dá caminhos. Obviamente, você não vai pegar essa norma e vai desenhar, copiar e colar, porque não tem, você tem que estudar a sua firma. Só que eu estou dizendo que tem esse caminho, por quê? Porque você consegue, a partir da norma, ter um pontapé inicial. E aí vem aquele gancho, eu falei, a gente se compara muito com outras firmas e já quer pegar a coisa mais robusta da face da terra e colocar na nossa firma para funcionar, e não vai funcionar, porque ela vem de uma firma que tem uma estrutura diferente. Então, eu peguei minha firma com uma estrutura pequena, estudei a norma, dei esse exemplo de como eu fui estudando, fui olhando os apêndices, os exemplos que tinham e tal. Feito esse estudo, eu peguei e parei para olhar, óbvio, quando eu estava lendo, né, eu já conheço a minha firma, porque eu estou aqui auditando há 16 anos, né, mas eu já fui identificando situações da minha firma que eu sabia que eram aí os pontos de qualidade que eu queria que fossem tratados, dentro de uma metodologia manual que eu adotei, que é uma matriz de risco em Excel. A norma não fala que eu tenho que ter um sistema, que ele tem que ser um sistema robusto. Então, eu adotei uma matriz de risco, inclusive, no meu caso, eu tinha feito o treinamento do IBRACON na época, né, que me ajudou bastante, e esse treinamento do IBRACON tinha alguns exemplos de matrizes. Eu peguei esses exemplos e construí a minha matriz, e lá eu fui colocando, fui desenhando passo a passo. Então, bom, em governança e liderança, quais são os meus objetivos de qualidade, né? Quais são os riscos inerentes a eles, né? Que é não atingir, de repente, aquela ética profissional. E qual que vai ser a minha resposta? O que é a resposta ao risco? O que eu vou fazer para evitar, de repente, que um profissional dentro da PEP falte com ética ou falte com respeito? Então, fui desenhando. Porém, vale lembrar aqui, ela não é estática, que acho que aí está a chave da questão, inclusive, de repente, algumas revisões, né, conforme a gente tinha conversado já, Postal e Rockenbach, que vocês fizeram, que não basta você ter um manual ou até mesmo uma matriz. Você tem que deixar aquilo contínuo, porque é uma gestão de qualidade contínua. Então, como que eu pensei, tá? Olhando aqui para a minha firma que é pequena. Fiz o estudo, desenhei a matriz, coloquei todos os objetivos de qualidade, riscos e respostas aos riscos nessa matriz, as pessoas que são responsáveis por cada um, né, dentro da PEP. Feito isso, eu, ah, eu criei, né, nessa matriz um lugarzinho onde eu mudo, no meu caso eu fiz como cor, né, onde eu mudo uma chavinha. Então, por exemplo, aquela situação é um risco, mas ela nunca aconteceu na minha firma, por exemplo. Então, se ela nunca aconteceu, eu classifico como um risco baixo hoje na minha firma, mas eu classifiquei aquele risco. Se porventura aquela situação acontece,
ela pode migrar para um risco médio ou alto, né? Porque aí eu fiz uma matrizinha aí, de cores, vamos pensar assim. E aí, o que acontece? Como ela é contínua, e aqui sendo uma firma pequena, por exemplo, o meu desenho foi exatamente quando acontecem essas situações, ou são relatadas, ou são identificadas, automaticamente eu já vou na matriz e já alimento. Então, ela se mantém o tempo todo atualizada, né? E ela é uma forma de eu comprovar que eu tenho uma gestão contínua. Ela é perfeita? Não, né? Inclusive, vale, acho que uma dica, né? Um feedback, porque quando o CREA teve a oportunidade de ver a nossa sistemática, né? E vieram me dizer que estava muito boa, me pegou de surpresa, porque a gente nunca acha que está bom o suficiente. Então, acho que vale isso também, as outras firmas desenharem as suas com confiança, entendendo a sua estrutura. Não tem como fazer sem entender uma estrutura própria. Não tem como delegar ou pegar alguma coisa pronta de uma outra firma, porque um risco na minha pode não ser um risco na sua, ou pode não ter nada a ver com a cultura da firma. Então, até brinco, vamos supor que eu tenho na minha firma, a gente entende que a gente quer um ambiente de ajuda mútua, todo mundo se ajudando, a gente não quer um ambiente competitivo. Por exemplo, tá? Então, se eu tiver uma situação que ameaça esse tipo de comportamento, para mim é um risco de qualidade, da minha matriz. Mas pode ser que em outra firma eles prefiram um ambiente competitivo. E aquilo que ameaça aquele ambiente competitivo vai ameaçar a estrutura de qualidade que foi criada lá. Então, acho que vale parar para pensar. Não tem uma fórmula mágica, tem que parar e olhar internamente para toda a estrutura, respeitando esses 8 componentes. E assim, o que eu daria de dica, tá? Me chamaram para dar algumas dicas, eu não sei se é isso, nem sei se eu estou capacitada para isso, mas sim, com compartilhando. certeza, todos interessados em ouvir as suas dicas, né? Dicas preciosas. Compartilhando assim pelo meu lado, eu acho que parte do mínimo necessário e vai melhorando essa matriz. Por quê? É o que eu falei, a própria norma ela tem um indicativo de mínimo necessário, né, de riscos que têm que ser analisados, pontos que têm que ser analisados. Se você parte do mínimo necessário muito bem construído, olhando para a sua firma, é natural, com o tempo vai acontecendo novas situações, você vai identificando novos riscos, você vai lá atualizando sua matriz ou qualquer nome que você adote, né, para essa formalização da gestão de qualidade, e aquilo vai se tornando algo cada vez mais completo, sem aquele peso gigantesco de fazer algo enorme desde o início, que às vezes nem é aplicável à firma. Né? Então, assim, quando eu falo mínimo necessário, é mínimo necessário com qualidade, de acordo com tudo que está na norma, e assim, não tem um caminho de, ai, nossa, será que alguém pode estudar a norma por mim? Não tem. Tem que olhar realmente, tem que dar uma estudada na norma, e eu digo de novo, ela não é, eu repito, para tirar um pouquinho aquele medo, né? Ela não é tão complexa assim, ela é trabalhosa. Mas ela se você faz uma leitura, vocês vão ver que ela tem um caminho bem didático, inclusive. Ela é trabalhosa, porque você tem que reservar um tempo, olhar para dentro de casa, olhar a sua estrutura, né? E realmente, se você sabendo o que a norma requer, olhando a sua estrutura, você vai desenhar isso. Lembrando, vamos desenhar num caminho que você consiga ir alimentando de uma forma prática. Imagina se eu tivesse que voltar, de repente, se eu tivesse feito num formato de manual, não que eu não tenha um manual, né? Eu tenho, mas ele faz referência a essa matriz. Mas se eu tivesse feito diretamente num formato de manual, eu ia ter que voltar lá e atualizar o tempo todo. Talvez não fosse tão prático, porque acontece, né? Novos riscos são identificados ou o nível daquele risco muda, né? Se nunca aconteceu, passa a acontecer. Então, assim, o que eu posso dar de colaboração é isso. Não tem um caminho mágico, mas ao mesmo tempo ele não é tão complexo ou tão desesperador. Eu sei que a maior parte dos profissionais que estão aqui hoje, né, com a gente, eles têm uma situação muito semelhante à minha. Não tem tempo, gente. Eu sei que a gente não tem tempo.
Eu trabalho numa firma muito pequena e eu não fico encarregada só da qualidade. Eu faço auditoria aqui, eu treino equipe, né? Eu faço uma colaboração de serviço voluntário também em outras entidades. Trabalho junto aí no Ibracom, então eu faço bastante coisa também, e eu sei que a gente não tem tempo, mas o que eu fiz foi ir me preparando aos poucos, né? Eu sei que agora está todo mundo desesperado, né? Que já tinha que estar rodando, mas dá o primeiro. Eu tenho uma frase que fala assim: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Acho que é do Chico Sainz, se eu não me engano. Dá o primeiro passo e começa a colocar em prática. Ah, não, Renata, eu já fiz, na verdade a gente fez, a gente tem que repensar. Vai fazendo, então, num caminho, olha o que foi feito, o que está faltando para estar realmente correspondente a uma gestão de risco, se aquilo está condizente com a estrutura da sua firma. Às vezes tem risco lá que não faz nem... não tem nada a ver com a estrutura da sua firma. Às vezes você tem um risco desenhado lá para uma firma de grande porte e que não faz parte do dia a dia. Então, eu diria que é esse o caminho. Não sei se eu consegui postar, compartilhar um pouquinho, né, do jeito que vocês gostariam até, né? Sim, Eu sim, digo assim conseguiu. com detalhes, que às vezes a gente fala muito e acaba atrapalhando um pouco, mas eu diria que é esse o caminho, tá? E se me perguntar, Renata, o que você acha do que vocês criaram aí? Você acha que tá bom mesmo? Vou falar não. Eu vou falar que não, eu vou falar que tem muita coisa para melhorar, de verdade. Eu acho que eu até falo, ai, gente, me chamaram, tal, tem que parar e melhorar. Mas é isso, eu acho que a gente sempre olha para nós assim, querendo fazer o melhor possível, e às vezes a gente coloca um alvo muito distante do que de fato é necessário, tá? Eu iria por esse caminho. Faz o mínimo necessário com muita qualidade e vai melhorando aquilo que já está feito, né? Até porque a norma requer isso. Você tem que ir completando e fazendo esse caminho. Parei, hein, de falar. Sobrou 8 minutos para perguntas e respostas. Renata, sensacional, muito obrigado. Muito legal você ter compartilhado essa tua experiência conosco. Eu estou aqui com o chat, tem diversas perguntas. Eu acho que eu queria trazer uma visão comum de muitas das perguntas que estão aqui, Renata. E você provavelmente vai ser uma pessoa que vai ajudá-los a fazer essa transição. Muitas das perguntas que estão sendo feitas aqui nós não vamos ter como objetivo responder hoje. Hoje nós estamos aqui fazendo uma conscientização, trazendo aqui uma jornada de treinamentos contínuos que nós vamos fazer no que o Rogério comentou, né? Nós temos aí, nós temos resultados que nós precisamos juntos melhorá-los, né? Nós temos resultados que nós temos que fazer que não é apenas de melhora quantitativa, e a Ana Tessa foi precisa quando falou dos aspectos qualitativos, né? Na verdade, a gente tem que fazer uma auditoria com qualidade. No final, aqui nós queremos o resultado de uma auditoria de qualidade seja comprovado de forma quantitativa. Esse é o nosso objetivo. E vou dizer, pelo que nós vimos aqui de perguntas, muitas delas estão relacionadas a eu sou uma firma de pequeno porte. Alguns perguntaram, inclusive, Renata, se você puder comentar quantos sócios tem sua firma, né? Porque para trazer um pouco da noção, porque muitos aqui são sócios de 1, 2 sócios e uma equipe, ou às vezes até um sócio e uma equipe, de fato, é o que representa a maior parte das firmas de auditoria de pequeno porte e médio porte no Brasil. São 2 sócios, né, Renata? Você comentou. Legal. Então, o que nós temos que considerar aqui é que nós temos que começar de uma forma... Primeiro, nós temos que entender quais são... Primeiro, precisamos saber quais são os 8 elementos, e depois nós temos que pegar esses 8 elementos e entender quais são os riscos para cada um desses 8 elementos. E nós vamos, nesse evento que vai acontecer, nas datas que a Fernanda vai informar aí logo mais no chat para vocês, 27, 29, 3 e 5 de junho, disponibilizar para vocês documentos e esses templates que a Renata comentou, que foram super úteis para ela desenvolver o trabalho dela. Esses templates, para aqueles que participarem, vão receber um kit de boas-vindas. E nesse kit de boas-vindas, nós vamos disponibilizar para aqueles que se inscreverem
um EAD que nós preparamos de 8 horas para que vocês assistam antes de participar desses 4 dias de evento. E nós vamos, nesses 4 dias de evento, trazer ali as experiências e oportunidades que nós temos para a gente sair onde nós estamos e ir em direção onde nós queremos ir. Lembrando que este evento é boas práticas e lições aprendidas para as firmas de auditoria, ou seja, nós vamos explorar várias das questões que a Renata trouxe aqui como preocupação. Algumas pessoas aqui, eu vejo aqui, agradeço o Ellen Martins, Dário Sampaio, Tiago, Wellington, Antônio Cucurulo, Paulo Aracaki e outras pessoas mais que trouxeram seus comentários, e muitos desses comentários aqui são comentários que nós vamos ter a oportunidade de explorar com mais detalhes nesses 4 dias de evento ali. E o que a Renata comentou é muito verdadeiro. Ele é muito mais transpiração do que inspiração. Nós temos que investir tempo, e este tempo é onde nós vamos, a partir desse tempo que nós vamos começar a fazer uma construção. E eu costumo brincar, pessoal, que a gente tem que encarar essa jornada como uma cebola, mas não é para chorar, não. Mas a gente tem que buscar as camadas mais externas primeiro. A gente tem que saber, primeiramente, quais são os riscos desses 8 elementos. E não é querer buscar o centro de toda a discussão sem antes passar por cada uma das camadas, né, que nós temos ali que buscar construir para que a gente possa dar os próximos passos, né? E sempre nós falamos de firma de pequeno e médio porte, reconhecemos que isso é um desafio enorme, porque o que vai ter que ser feito para cumprir com requisitos para que sejam companhias, firmas de auditoria que possam cumprir com os requisitos relacionados a ISQM 1 e 2, dentro do contexto de você estar enquadrado como uma firma registrada em CVM, alguns aspectos eles vão ser necessários, que não é só o ônus disso, a gente tem que conseguir ver que existe o bônus disso, que é o que eu comentei, nós temos ali a oportunidade de melhorar de forma qualitativa os nossos processos. E isso que a gente tem que trabalhar, nós não estamos aqui querendo só responder a norma, nós queremos utilizar a norma como um guia para nós construirmos uma base consistente de cultura de controles internos nas nossas empresas, cultura de qualidade nas nossas empresas, porque nós temos vários clientes e várias pessoas, equipes trabalhando em várias áreas de risco, etc., relacionados à auditoria das demonstrações financeiras, mas também na gestão dos nossos riscos internos. Então, estou aqui fazendo um resumo, aproveitando a minha experiência de CRE também, respondendo várias pessoas aqui, e trazendo aqui uma visão de que muitas das questões que estão sendo observadas aqui, nós vamos ter, sim, a oportunidade de discutir, e vocês vão ter voz lá, pessoal. Aqui não é só uma questão de vocês mandarem um comentário. Lá vocês vão ter oportunidade, vão ser montados grupos de trabalho, discussões, para que a gente possa fazer uma discussão, assim, efetiva sobre a situação que vocês vivenciam no desafio de ter essa norma implementada. Agora, ela requer tempo, ela requer investimento, ela requer, como o Rogério comentou, ali nós temos que trabalhar juntos para, talvez trabalhar em conjunto para que a gente possa atingir os objetivos. Caso contrário, respostas que fizeram aqui, olha, tem perguntas, se nós não conseguimos fazer isso aqui, nós vamos ter um problema de não estar em cumprimento com a norma. Isso é fato, né? A norma de gestão de qualidade requer que você faça e organize, desenvolva os controles internos, depois você faça as evidências, né? Teste os controles internos, isso no nível da SQM1, e depois entramos na SQM2. É o que se requer pela norma as normas de auditoria relacionadas à gestão do processo de qualidade das firmas. Então, é uma necessidade nós cumprirmos com isso para que a gente esteja aderente, né? E queria parar por aqui um pouco, não sei se, Ana, se puder também trazer suas palavras finais, depois Rogério e Renata. E olha, conto que vocês estejam presentes, sim, vai ser muito importante, 280 pessoas, eu estou feliz em ver aí o interesse de vocês neste evento aqui, e outros mais que nós vamos montar. Nós temos aqui a percepção de jornada, tá? Jornada com vocês, de tentar buscar caminhos, tentar buscar apoios e construção conjunta para que vocês, de fato, consigam superar a questão do SQM1 e SQM2. Natécia, por favor. Obrigada, Postal.
Bem, eu penso que todas as premissas estão na mesa. Certamente o treinamento, essas questões que estão colocadas aqui no chat são inúmeras questões, dei uma passada de olho, né? E realmente a gente percebe o quanto foi assertiva essa iniciativa de realizar esse webinar e o quanto será também importante a realização aí do treinamento, né? Então, para concluir, eu gostaria de fazendo aqui as reflexões em cima do que a Renata trouxe, do que o Rockenbach apresentou, das tuas falas, Postal, que a gente imagine realmente esse programa de gestão da qualidade como uma governança das empresas de auditoria. Eu sei que muitas empresas, até pelo porte, talvez não tenham uma estrutura de governança bem estabelecida, mas é a oportunidade para avançar, para pular de estágio para ir realmente para um estágio, né, de uma estrutura mais consolidada, né? Então, a contribuição nossa enquanto organismos reguladores, uma pergunta também que me intrigou foi quando alguém colocou o seguinte: como é que vocês medem se isso está dando certo? Né? Se tem pesquisa, nós temos, claro, as estatísticas do programa que ficam também disponíveis, mas mais do que isso, eu diria o seguinte: não estar inserido dentro desse alinhamento global de políticas de gestão de qualidade, nós seríamos cobrados por isso. Acho que todo o mercado sentiria o peso de não estar aderente, né? Então, eu penso que às vezes a gente tem que enxergar o outro, né, o outro lado é custoso, é complexo, concordo, né? Renata ali deu todo o passo a passo, é complexo, mas eu costumo dizer, né, bem-vindo ao mundo da contabilidade, da auditoria, da área técnica, onde a complexidade é servida no café da manhã, é digerida no almoço e saboreada na janta, né? Nós vivemos o mundo da complexidade, então não temos por onde escapar. Então, da minha parte, da parte do Conselho Federal de Contabilidade, vamos de boas notícias, né? Nós também vamos fazer, estamos organizando, já vou deixar aqui, pedir para salvarem a data e depois a gente complementa isso com o horário, mas nós estamos gestionando um webinar sobre o Ofício Circular 01 de 2025 da CVM, onde vamos trazer esclarecimentos relacionados à atuação do auditor contábil independente no âmbito do mercado de valores imobiliários. Então, além de todas essas, o treinamento aí que já está divulgado, e tudo aquilo que vocês sentirem necessidade, que vocês entenderem que precisam, né, de um esclarecimento adicional, eu penso que todos nós que estamos aqui não somos robôs, não somos IA, somos pessoas profissionais atuantes, de fato, que estamos aí nos ambientes, nos eventos, à disposição dos colegas para conversar, para interagir, para ouvir não só os elogios, mas as críticas e as melhorias para o sistema. Então, eu acho que esse é o que nós temos de melhor para fazer aqui hoje, que é nos colocarmos à disposição enquanto lideranças, enquanto pessoas que estão hoje ocupando algumas posições e funções que nos colocam aí nesse compromisso, né, de agir pela nossa profissão, e fazemos isso voluntariamente, né? Diferente da revisão, que tem lá o seu custo, né, para as empresas de auditoria, mas esse trabalho que nós fazemos aqui, junto às entidades, ao IBRACON, ao CFC, e todo esse tempo dedicado, ele é um tempo voluntário em prol de algo que nós entendemos que é uma sustentabilidade da profissão, né? Que é nós entregarmos uma profissão melhor para as gerações futuras, e eu vi aí gente nova aí que está, né, as segundas gerações ou terceiras aí das empresas, que muitas são empresas familiares, né, e que a gente acompanha aí o nascedouro. Eu, como professora, acompanho o nascedouro desses auditores lá nos bancos escolares, e depois a gente vê esse pessoal já entregando, já participando, já, né, já sendo esse auditor que lá atrás a gente falava no auditor do futuro, e que hoje já estão aí. Vou representar isso tudo na pessoa aí do Henrique Rockenbach, que foi um que
que participou aí no chat, né? E a própria Renata já é a segunda geração, acho que é a segunda, né, Renata, de uma família também de auditores, e assim a gente vai construindo o futuro que a gente quer para a nossa profissão. Muito obrigada pela oportunidade e estamos à disposição, Câmara Técnica, agradecer também e colocar o André Augusto Nascimento aí à disposição, que é o nosso gerente do CREA lá no CFC, né, que faz um trabalho também intenso, que, na verdade, assim, ó, qualquer resposta que eu fosse dar aqui, o postal era com cola do André, tá? Porque o André está aqui no bastidor me mandando as informações e complementando. Então, muito obrigada aí, vamos seguindo em frente aí nessa nossa jornada. Renata, muito obrigado, muito legal as suas palavras e, mais importante, ter esse apoio do CFC num trabalho tão relevante. Você destacou bem, todo o CREA trabalha de forma voluntária, nós não somos remunerados, são as firmas que colocam à disposição os melhores recursos, né? Porque não posso considerar entre os melhores o Rogério melhor e os demais melhores, e o Renato Postal também como parte do grupo de trabalho ali para fazer esses trabalhos. Rogério, por favor, suas palavras finais, depois Renata. Rapidamente, só para reiterar, gente, se inscreva, por favor, no curso do Ibracon sobre o ISQM, 27, 29 de maio, 13 e 5 de junho. Uma oportunidade única, ímpar e altamente qualificada, como de praxe dos treinamentos do Ibracon, no sentido de qualificar e ajudar a todos a passar por esse momento de transição. Quero complementar o que a Ana disse referente ao webinar do Ofício Circular CVM 1 2025. Ele será no dia 9 de junho, 10 horas, inscrições em breve pelo site do CFC, organização Vice-Presidência Técnica do Conselho Federal de Contabilidade, Ana Tércia Lopes Rodrigues, aqui presente. Certo? E no mais seguinte, quem tem alguma pergunta que eventualmente gostaria que efetivamente fosse respondida e não deu aí, por favor, encaminhe para o e-mail crea@cfc.org.br. No mais, só agradecer. São 300 pessoas que hoje de tarde abrem mão do seu trabalho, né, como para vir participar, trocar ideia, aprender, né, divulgar, saber trazer dúvida. Então, assim, ó, é sim uma profissão preocupada com a sua qualidade do seu trabalho, é sim uma profissão preocupada em enfrentar seus desafios, e nós juntos conseguiremos, mais uma vez, enfrentar mais um desafio. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado a todos aqui que participaram. Da minha parte, volto para o postal. Rogério, fantástico, obrigado pelas palavras. Bem, eu digo para que todos contem conosco, porque nós queremos e nós iremos fazer os nossos melhores esforços para a gente superar juntos esse processo. Mas a gente precisa que vocês também façam a sua parte. Então, Renata, obrigado também, suas palavras finais. Obrigada, não. Eu deixo uma mensagem final para as firmas, olhem para dentro de casa. Eu acho que esse é o caminho. Não fica olhando para fora e se comparando. E quando eu falo mínimo necessário, não é mínimo de pouca coisa. Faça aquilo que está na norma, entenda a norma, estude, olhe para dentro de casa, entenda a sua estrutura para você entregar o pontapé inicial de acordo com a norma, e aí você vai ajustando. Esse é o caminho para quem ainda não conseguiu colocar, eu diria que esse é o caminho, mas olhem para dentro. Eu acho que não tem outra forma, e é a melhor fórmula, na verdade. Até ajuda em muitos sentidos. A gente acaba descobrindo muitos pontos positivos que a gente consegue melhorar, que não é nem só para cumprir a ISQE, mas acaba beneficiando muito a firma. Seria essa. E eu agradeço muito aí a oportunidade. Fantástico, Renata. Mais uma vez, obrigado. Fernanda, devolvendo a palavra para você e já me desculpando com a audiência aqui por ter ultrapassado esses 10 minutos, mas são 10 minutos que são importantes ali para a gente fazer esse fechamento. Fernanda, por favor. O pessoal ficou até o final, hein, gente? Que legal, que bacana. Parabéns, e participaram muito. Agradecer imensamente a participação de vocês. Gente, 15% de desconto quem esteve aqui hoje para o nosso treinamento, tá? Então tem um cupom aí, SQM15, né? Senão o pessoal de desenvolvimento profissional puxa a orelha. Então, participem. Todos os recadinhos. Também não posso deixar rapidamente de convidar vocês para a edição de 15 anos. Vão debutar aí na nossa Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. Todos esses especialistas incríveis e muitos outros, né, nessa edição de celebração 17 e 18 de junho. Então, vocês estão mais do que convidados a celebrarem conosco no Teatro Bradesco aqui em São Paulo, mas também tem transmissão ao vivo. Então,
Não tem como não participar. É isso. Roquembar, Ana Tércia, Postal, Renata, muito obrigada. Todo mundo aqui, ó, elogiando a participação de vocês, inclusive o exemplo da cebola foi muito legal. O pessoal vai ficar imaginando lá, tirar as camadas, né? Vamos camada por camada que a gente chega lá nessa nossa jornada. É um exemplo, aí, e não é para né? chorar, viu, Fernanda? Não é para chorar. É isso, e não é para chorar, muito pelo contrário. Então é isso, gente. Ficamos por aqui, mais essa iniciativa do Ibracon, confiança que forma, informa e transforma. Até lá, boa tarde. E até o evento, Rogério e Renata, nos encontramos em breve. Tchau, gente. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, obrigada, tchau.